Seja bem-vindo ao terceiro episódio do nosso podcast Base Forte. E hoje a gente vai tratar de um tema muito legal, que é alta performance na saúde para ter uma vida acima da média. A gente acredita mesmo que se tu tiver uma saúde boa, plena, né, saúde forte, a tua performance em todas as áreas da vida vai ser diferente. Então a gente vai tratar desse tema. Eu espero que tu fique aí até o fim. Hoje a gente vai começar, em primeiro lugar, agradecendo esse espaço maravilhoso que nos recebe todas as quintas-feiras, que é a Soul Produções Audiovisuais, que fica localizada aqui na rua Ramiro Barcelos, esquina com a Cristóvão Colombo, bem pertinho do Hospital Moinhos de Vento. Para quem é de Porto Alegre, vai se localizar fácil. E além disso, se tu tem ideia de gravar o teu podcast, de produzir teu conteúdo, de se levantar como uma voz boa, que faça diferença em meio a tantas vozes que ecoam na nossa vida atualmente, pode procurar o Estúdio Soul, que aqui o teu conteúdo vai ser muito bem pensado. Então eu estou aqui com o meu amigo, meu irmão, Dr. Sandro. Seja bem-vindo. Tudo bom, Rodrigo? Então hoje, nossa abordagem é um pouquinho diferente dos últimos episódios, né? A gente tratou das doenças, dos problemas aí mais prevalentes aí das pessoas, para abordar uma questão bem mais prática, da vida, para a gente tentar ver se as pessoas se engajam aí, começam a ter alguma motivação para alguma mudança começar, que o objetivo aqui é a gente construir uma mudança, Então acho que vai ser muito legal, acho que as pessoas vão se beneficiar muito do episódio de hoje. Maravilha. Nos outros dois a gente falou sobre doenças, obesidade, que é uma doença metabólica, diabetes, que também é uma doença metabólica. E aí hoje a gente vai ter a oportunidade de falar para as pessoas, e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas que vão nos ouvir, que é possível ter uma saúde forte. E a gente não vai se deter muito na doença, a gente vai se deter em pequenas ferramentas, pequenas mudanças que as pessoas vão aplicar a partir de hoje, se possível, no seu dia a dia, e aí elas vão perceber que a performance delas, o que é a performance? Ter mais disposição, não ficar sempre cansado, não estar sempre em hospital, tomando remédio, enfim, doente, A doença ela vai se afastar um pouquinho dessa rotina e aí a pessoa vai começar a performar melhor. E isso espirra, nas outras áreas. Isso espirra nas outras áreas, porque se tu tem uma saúde boa, uma saúde forte, tu começa a ter melhores pensamentos, tu começa a ter melhores ideias, tu começa a ter mais disposição, e isso vai espirrando nas outras áreas. Isso serve tanto para pessoas comuns quanto para atletas, que eu sei que tem alguns atletas que nos ouvem, nos assistem. Então, se tu é atleta e conseguir seguir essa dica também, além das pessoas que estão nos ouvindo, aplicar no teu dia a dia com consciência, sabendo por que está aplicando, eu tenho certeza que a performance vai mudar 100%. E aí eu queria começar, Sandro, falando sobre quais são as bases para ter uma performance maior. As pessoas ficam pensando, será que eu preciso pagar um médico mais caro? Será que eu preciso ter o melhor personal trainer? Será? Será que eu preciso comer naquele restaurante lá que fica naquele bairro, que é o melhor restaurante natural? E, na verdade, a ciência deixa indícios, E não só a ciência, na nossa prática do dia a dia, tu lá nos hospitais, eu com os meus alunos, meus atletas, existe uma diferença assim gritante da água para o vinho, de pessoas que botam em prática esses 3 pontos que a gente vai tratar e que não tem nada de mistério, um misterioso segredo revelado, não tem nada disso daí, mas 3 mudanças práticas simples que podem ser feitas hoje que vão fazer a saúde da pessoa assim expandir, E aí não tem segredo, A primeira base forte da nossa vida é o sono, O sono a gente precisa mexer nele. A segunda base forte é a alimentação. A alimentação a gente precisa trabalhar porque a máquina não funciona sem nutriente, Assim como o carro não funciona sem gasolina. E o terceiro, e é legitimamente nessa ordem, a primeira coisa que uma pessoa tem que mudar realmente é o sono, se ela quiser ter uma vida melhor. E a gente vai tratar disso. A segunda é a alimentação e a terceira é o exercício. E o exercício é como se fosse um combustível pesado, é uma gasolina aditivada, É a cereja do bolo o exercício. Eu falo isso aí para as pessoas, às vezes em consultório, quando vêm perguntar para a gente, é os 3 mandamentos da boa saúde, Não é nada mirabolante, bem que a gente falou, é uma coisa básica, acho que é quase consenso comum, que esses 3 pontos aí, se em equilíbrio, eles trazem um benefício muito grande para a pessoa,
E aí eu queria começar contando uma história hoje que aconteceu comigo lá no início da minha carreira profissional. Eu trabalhava em uma academia e eu tive a oportunidade de ser personal de um neurocirurgião. Ele é até bem conhecido aqui em Porto Alegre e ele tem grandes responsabilidades, né? Primeiro que ele mexe com o cérebro das pessoas. E ele fazia parte, na época, faz tempo que eu estou sem contato com ele, mas enfim, na época, ele era um dos chefes da equipe do Hospital Cristo Redentor, que só trabalha com trauma, né? Então, bem provável que ele deveria chegar no hospital e pegar muito cérebro. O Hospital Cristo Redentor, para quem não sabe, é uma referência em neurocirurgia aqui em Porto Alegre, no legal. estado, inclusive, né? Tá, legal isso aí. Então, o trabalho dele deveria exigir que ele performasse de uma forma precisa, pontual, né? E intervisse da melhor maneira para que as pessoas sobrevivessem, as pessoas se livrassem de uma doença, ou melhorassem de um acidente. Eu sempre pensei isso. Ele começou a treinar comigo e aí ele não conseguia ir nos treinos, porque ele sempre tentou treinar de noite. E aí vamos desenrolar sobre o exercício, né? A importância do exercício na performance. Nós vamos começar pelo exercício, não vamos começar pelo sono. E aí ele começou a treinar de noite e começou a faltar. Treinar de noite, vinha um dia e faltava outro, vinha um dia e faltava outro. E aí eu falei para ele, quem sabe tu começa a tentar treinar de manhã, né? Porque de manhã tu vai colher todos os benefícios que teu cérebro pode jogar ao teu favor. Né? E eu sou um adepto e sou um incentivador, talvez o maior incentivador de que as pessoas treinem de manhã. Por quê? Porque assim, quando tu treina de manhã, tem uma atividade exacerbada do teu hipocampo, que mexe com as tuas emoções, com o teu controle e com o teu raciocínio. Então, quando tu joga uma carga de endorfina ali no teu hipocampo, logo quando tu acorda, a tua capacidade de se concentrar, a tua capacidade de refletir sobre o que está fazendo, de ter até mais calma e mais precisão nas tuas atitudes ao longo do dia, se manter um pouquinho mais motivado com aquela sensação, aquela descarga de endorfina que causa uma sensação de maior prazer também. A probabilidade dessas coisas que acontecem jogarem a teu favor é muito grande. Eu dei essa sugestão para ele e falei, cara, vamos tentar treinar de manhã. E aí ele começou a treinar de manhã e ele não faltou mais treino. Por quê? Porque ele teve que se organizar. Teve que se organizar para dormir um pouquinho mais cedo. Aí, ao invés de sair do trabalho cansado e treinar a última energia do dia, não, ele levava para casa para refletir sobre o que ele tinha feito durante o dia, jantar com calma, descansar, dormir mais cedo e aí acordava pertinho das 6 da manhã e quando era 6 e pouquinho ele já chegava na academia. E aí aconteceu um negócio muito legal, que passou um tempo e aí ele chegou para mim e falou assim, Rodrigo, a melhor coisa que a gente fez foi passar a treinar de manhã. Porque como eu tenho uma atividade que exige muita precisão, que exige muita calma, porque às vezes é uma emergência, né? Tem que fazer uma intervenção, eu sinto que eu consigo respirar melhor em alguma emergência. Eu sinto no dia a dia que depois do treino eu estou fazendo as minhas intervenções lá e eu estou tendo muito mais controle motor, muito mais coordenação motora fina, são essas coisas que a atividade física proporciona para o nosso cérebro, né? E tudo é reflexo do que acontece aqui e depois reflete na prática. E aí ele falou assim, até a questão da respiração, né? Às vezes, cara, eu sei lá, às vezes um aluno meu cai, se machuca, um atleta se machuca, tá sangrando, eu já fico ansioso, já perco minha respiração, já entro em taquicardia. Imagina um neurocirurgião ver uma pessoa que chega de uma emergência, de um acidente, ter que fazer uma intervenção cirúrgica. Ele falou que até o controle da respiração dele, ele sentia que estava melhorando ao longo do dia, ao longo das intervenções cirúrgicas que ele fazia. E, cara, isso foi um grande aprendizado para mim, porque isso me motivou a pesquisar mais daí sobre o cérebro desde aquela época lá, estamos falando de uns 10 anos atrás já. E aí eu comecei a perceber os benefícios do exercício pontuais, assim, que tu pode colher no dia a dia. Então, na terceira base forte, que é pela qual a gente está começando hoje, é essa. Começa a treinar. E aí eu queria, cara, que tu falasse um pouquinho da tua experiência, né, com o treino, com a corrida, porque também mudou a tua vida, né? Eu não era o treinador da manhã, na verdade eu comecei meio que por impulso, assim, foi uma situação, eu sempre fui sedentário, né, adolescência, tudo assim, não tinha muito essa ideia de atividade física, né, e eu até tentei, assim, me inscrever em academia, enfim, não foi um ambiente, assim, que eu me adaptei muito,
talvez, não sei, pela academia que eu frequentava, assim, não achei que fosse um lugar legal, assim, para iniciar, né? Então eu fui pelo aquilo que tu disse nos últimos episódios, né? O exercício mais democrático que existe, né? Corrida, não precisa de equipamento, dependo só de mim mesmo. E aí, enfim, eu morava perto de um parque, né? Então tinha ali uma pista livre para corrida, né? Então, a partir dali eu comecei a iniciar meu processo, né? Só que, claro, como todo amador, assim, achando que, né, vou botar um tênis, vou sair correndo e vou ser feliz, né? Vai dar tudo certo. Bem pelo contrário, né? Corre 500 metros e morre no começo. Nossa, foi o maior sofrimento que eu passei, assim. Foi uma coisa muito, muito estranha, assim, tu sair da inércia para te começar uma atividade física é um processo. Eu não entendia isso na época, né? Não era nem... Tava recém iniciando a graduação, não tinha muito conhecimento sobre nada, então eu era muito leigo na área, não tinha orientação de ninguém, né? Então, porque, né? Como todo mundo, assim, eu fui meio por impulso, né? E aí comecei, então assim, eu corri 500 metros, foi mais ou menos isso aí que eu consegui, né? E os outros 100 metros eu caminhei e aí acabou meu primeiro dia de corrida, assim, foi um fiasco praticamente, né? E aí tudo aquilo, né? Taquicardia, dor, aí no outro dia dor nas pernas, eu dizia, como é que eu vou fazer uma atividade física se eu vou ficar uma semana mal para depois me recuperar e tentar começar de novo? Então, eu comecei aos poucos, né? Eu comecei a me aprofundar, enfim, pegar dicas e tudo mais. E aí eu entendi que o processo, como tudo no organismo, tem que ser gradual, né? Não adianta tu chegar lá e querer fazer o máximo, né? Então eu comecei caminhando, né? E uma coisa legal para mim, né? Que eu sou uma pessoa muito que tem que ter metas, eu tenho que ter objetivos, assim, eu vou começar isso para fazer isso, né? Tem que chegar a algum objetivo, né? Meu objetivo era assim, bom, eu vou começar a correr até o momento que eu começar a dar uma volta em torno de todo o parque, né? Tinha mais ou menos 2 quilômetros ali, o Parque da Redenção, né? Tá. Então tinha 2 quilômetros. Na faculdade ainda ou já era depois? Não, era faculdade, era no início da faculdade. Então, legal. E aí era essa minha meta, né? Então, toda vez que eu botava o tênis lá, bom, eu já corri 1/3 do parque, né? O outro 2/3 eu caminhava. Então, a ideia era ir progredindo, né? Então, às vezes eu dava uma forçadinha, tentava, né, ir um pouquinho além do meu limite e ia testando, né? Até isso foi um processo longo, né? Foram meses aí para eu conseguir dar uma volta completa correndo, né? E aí depois da primeira volta... 2,5 é bastante. Depois da primeira volta eu digo, bom, já dei a primeira volta, o meu próximo objetivo é dar 2 voltas, né? Então, e aí isso foi. E assim, não, é uma coisa que às vezes as pessoas acham que é rápido, na verdade não é rápido. Mesmo que tu já tenha, né, ali eu já tinha algum condicionamento, né? Isso depois eu vi no própria manifestação do dia a dia, né? Subir escada, disposição, energia. Então, é bem o que tu falou, né? Eu tava normalmente sempre cansado, então eu estudava um monte, dormia meio mal, aí acordava, passava aquela rotina. Então, meu dia não era assim, com bastante energia, né? Chegava muito cansado, tem que tomar café para se manter acordado. E o exercício me trouxe benefício, né? Além de melhorar o condicionamento físico, melhorar a concentração, né? Melhorar toda essa questão de musculatura, enfim, até perder peso, né? Não era meu objetivo perder peso, eu queria fazer uma atividade física, né? Eu queria melhorar meu condicionamento físico, sair da inércia. E isso eu comecei a ver os benefícios ali, né, com o passar do tempo. E a minha grande vitória foi quando eu dei a segunda volta, né, que foi aquela coisa assim, eu dei 2 voltas, eu corri 5 quilômetros. Então, assim, eu já estava me achando maratonista praticamente, né, mas no fim das contas foi muito bom e isso eu me mantive, né, me mantive por um bom tempo. Claro, coisas rotinas, enfim, mudei de lugar, e aí tive que procurar outros lugares, mas eu sempre procurei um lugar para fazer uma corrida, né, um parque ou ali ao redor da quadra, no bairro que eu estava morando, eu sempre procurei fazer isso. E foi uma experiência muito bacana, assim, eu acho que para quem não gosta de academia ou fazer musculação, caminhada, corrida é uma coisa, e contato com a natureza, assim, uma coisa que eu desenvolvi, às vezes as pessoas vão achar até estranho, mas correr na chuva, né, naquele calor de dezembro aqui em Porto Alegre é 40 graus, né, calor, e aí às vezes dá aquela chuva no final da tarde, aí tu corre no final da tarde com chuva, é uma sensação muito boa, dá um bem-estar muito bom, assim, pra gente, né, e melhorou muito minha vida em relação a isso, né. É isso que eu queria falar. Nesse ambiente de sedentarismo, as coisas vão cada vez piorando mais, né? A pessoa até pode ser bem sucedida no seu trabalho, pode ter uma família legal, só que, como a gente está falando, né, o sedentarismo ele cobra conta. Tipo, é tipo aquele ditado, aqui tu faz, aqui tu paga, né? Se tu
O sedentarismo pode ser que a vida tá rolando, tá legal, a vida tá ótima, o trabalho vai bem, a família vai bem, mas o sedentarismo é um inimigo silencioso, ele vai minando ali dentro, ele vai criando as suas bases. E aí essa pergunta que eu queria te fazer. Quais foram as sensações depois que tu começou a correr assim? Tu acabava uma corrida, como é que tu se sentia? No início eu me sentia morto. No início era uma sensação horrível, assim, né? Eu parecia que eu ia morrer, o coração ficava na boca, né? Aquele suor e dores nas pernas. Então, eu digo sempre, assim, sair do sedentarismo para uma atividade física é um sofrimento, né? A pessoa não acha que ela vai encarar um processo assim, que vai ficar tudo bem, maravilhoso, tudo aquela coisa bonita. Não, se tu vai exigir do teu corpo vai cobrar alguma coisa, né? Tu vai ter alguns sintomas, algumas alterações ali que vão aparecer em virtude do excesso de atividade que tu fez, que tu não tá acostumado a fazer. Só que depois de um tempo, né? Começou, né? Processo, eu dei a primeira volta, a segunda volta, eu me sentia muito bem. Eu passei a não ter mais dores, assim, como eu tinha nas pernas, eu passei a não ter mais aquela taquicardia, minha frequência cardíaca ficava normal, eu tinha uma respiração boa, eu voltava para casa, assim, muito bem, sabe, uma sensação, assim, parece que cumpriu uma tarefa, aquela coisa boa, assim, hoje rendeu, hoje foi muito bom, consegui correr. O sedentarismo, ele causa no nosso dia a dia existem algumas consequências. A primeira delas é a ansiedade, né? A pessoa sedentária, ela vai engordando, ela vai ficando mais ansiosa. E o pós-corrida, isso que você está falando, a sensação muito boa, alguns médicos até já falam que o exercício físico é o ansiolítico natural melhor que existe, assim. Por quê? Porque se tu tá ansioso, tu tem uma atividade no teu hipocampo que ajuda a controlar um pouquinho. Por quê? Quando tu libera uma ocitocina, quando tu libera uma endorfina, a primeira sensação que acontece é tu sentir prazer. Então aquela ansiedade que estava tomando conta de ti já começa a ficar mais light, sabe? Não, e também outra coisa, a alimentação, né? Depois que eu fazia atividade física, o meu apetite, não sei se isso é uma questão particular minha, mas em relação a minha experiência, né? Eu não sentia tanta fome, assim. Eu chegava à noite, assim, eu fazia um lanche, comia uma banana, alguma coisa mais leve, assim, iogurte, mas eu não tinha aquela vontade de comer, enfim, de ficar ali, né? Agora eu vou bater um pratão aqui. Cara, eu bebia mais água, assim. Essa daí é uma das maiores questões da atualidade na atividade física. E o exercício é um dos maiores moduladores de apetite que existe, natural também. Mas por quê? Na verdade, cara, a nossa fome ela é muito emocional. Então, quando a gente tá parado, o nosso cérebro tá sempre pedindo alguma coisa. Sabe, eu tô em casa, eu tô aqui, então, vou comer um negócio. Tu não tá com fome. Tuas células estão nutridas, teu corpo tá nutrido, mas tu não tá com fome. Mas aí teu corpo tá pedindo alguma coisa. Entendeu? Vou comer um doce, vou comer essa bolacha, vou tomar um refri, vou fumar um cigarro, né? Teu cérebro, ele fica constantemente pedindo para tentar suprir aquele prazer que o exercício causa ou que aquela ansiedade que está tomando conta de ti. Teu cérebro está pedindo alguma coisa. E a primeira coisa que se descobriu é que a nossa fome ela não é física, ela é emocional. Tu falou assim, eu cheguei em casa e comecei a comer diferente também. Por quê? Porque não é que o exercício tira a fome, entendeu? O exercício ele turbina o teu cérebro para que o teu cérebro mande um comando para ti dizendo que tu não precisa comer tudo aquilo que tu vem comendo. Consequência do sedentarismo, consequência da ansiedade. O exercício ele turbina o teu cérebro para que tu entenda que tu só precisa comer aquilo lá mesmo. Tanto é que a maioria das pessoas treina e fala, nem tô com fome para comer agora. Né? O pessoal que quer ter hipertrofia, quer ter massa muscular, quer ter um corpo mais estético, tem que comer logo depois do treino. Os caras têm muita dificuldade de comer, por isso que existe o whey protein, existem esses suplementos, porque as pessoas não têm fome, aquela fome depois do treino, entendeu? Então essa é a maior questão que está sendo investigada atualmente. Será que a gente come realmente o que a gente precisa? Ou será que a gente está comendo mais do que a gente precisa porque existe uma fome emocional? E aí os caras estão caminhando por uma linha bem legal. E o exercício é um modulador do apetite. Então o exercício te posiciona ali e não é que tu não tem fome, ele vai te fazer comer as coisas que realmente tu precisa comer. Eu tenho muita sede. Depois que eu corro assim, aquele litros e litros, e aí eu fico suando, aquele efeito pós-exercício mesmo, depois que tu termina, né, tu continua aí com o teu metabolismo acelerado, e assim que funciona. E aí, depois que eu mantive essa rotina, foi uma sensação muito boa, assim, foi um ganho muito grande, assim, em todos os aspectos da vida, né, não só físicos e questão de peso, que não era meu objetivo, mas enfim, acabou sendo uma consequência.
Que legal, cara. Baita depoimento aí. E que as pessoas se motivem, né? Então vamos aproveitar para dar uma dica assim para as pessoas, né? Esse negócio da sede, tu falou, a gente desidrata durante o exercício, né? Sim. Com atletas de alta performance, eu sempre usei como preparador físico o índice de desidratação deles para monitorar a intensidade do treino. Então o que eu fazia no clube, por exemplo, no clube de futebol profissional? O jogador chegava, eu pedia para ele se pesar, aí ele treinava, eu pedia para ele se pesar. Aí, sei lá, ele chegou com 80 quilos no treino e saiu com 76. Acontecia, cara. Acontecia. Eu já vi, né, em loco, um atleta chegar com lá, sei lá, 75 quilos e sair com 69 quilos de um treino. Olha isso. E aí tu pode calcular o índice de desidratação do atleta e saber se aquele treino realmente foi intenso ou não foi. E a gente também pode fazer isso. Se a pessoa tem uma balança em casa, se pesa, sai para correr, se pesa. Aí tu calcula, regra de 3. Né? Meus 80 quilos são 100%, eu voltei com 78, é X. Aí tu encontra o teu índice de desidratação. É muito barbada e é legal, é um parâmetro legal. Legal isso. Mas aí vamos aproveitar para dar dicas para as pessoas, né? A corrida é o segundo estágio. A corrida não é o primeiro estágio. O primeiro estágio é a caminhada. Ninguém vai conseguir sair do sedentarismo e provavelmente vai se frustrar, né? Porque tô ofegante, tô com dor nas pernas, não consigo correr. Então eu sempre sugiro para a pessoa que ela comece 2 semanas, 14 dias, porque 14 dias já é mais da metade da montanha, porque a partir de 21 dias teu cérebro entende que tu está fazendo exercício. E aí aquela dor, aquele sofrimento se transforma em bem-estar. Então, dos 21 dias que o teu cérebro precisa para entender que tu está começando a entrar em movimento e que o exercício é algo benéfico, 14 dias eu peço para o aluno caminhar. Cara, vai lá 3 vezes por semana, bota teu tênis e vai, que nem tu tá fazendo, vai na rua da tua casa, acha um parque que tu tem próximo, uma rua, uma praça, que seja seguro, né, que tu não vai correr risco de ser atropelado, qualquer coisa assim. Também tem que cuidar isso, né? E começa a caminhar, 14 dias. E nessa caminhada, é muito interessante ver isso, porque as pessoas se acomodam às vezes, e aí ficam só na caminhada. Mas só para te ter uma ideia, cara, o nosso coração, ele bate em média 70 batimentos por minuto, né? Por dia são 104 mil batimentos. E o nosso coração mais ou menos bombeia por dia 9 litros de sangue. Então, o nosso coração, ele é adaptável, ele é plástico. Tu imprime uma força nele, ele hipertrofia. Tu imprime uma força, ele hipertrofia. O nosso coração é plástico, nossa capacidade respiratória é plástica. Então as pessoas ficam acomodadas na caminhada. E elas deixam de passar para esse segundo estágio, que é a corrida. Que tu vai colher muito mais benefícios. Até mesmo agora a gente, né, passou pela pandemia, quantas pessoas com problemas de respiração e tal. Se de repente essas pessoas tivessem um coração um pouquinho mais hipertrofiado, uma capacidade, a gente chama no treinamento que é VO2 máximo, né, a capacidade que ela tem de absorver e utilizar o oxigênio, talvez isso daí poderia ajudar ela também, em algum momento, de enfrentar uma doença um pouquinho mais agressiva. Né? Só que tu só vai colher esse benefício se tu passar para a segunda etapa, que é a corrida. A caminhada vai gerar uma adaptação na tua vida. Ah, mas Rodrigo, daí eu não consigo correr, eu continuo cansado mesmo depois de ter feito 2 semanas de caminhada. E daí que é o grande segredo do pulo do gato. Tu vai começar correndo 1 minuto e caminhando 3. Ou vamos lá, vamos arredondar para 5 minutos. Tu corre 1 minuto, que nem tu falou, vou tentar completar essa volta aqui. Corre 1 minuto, vai com o teu reloginho, vai com o teu celular, baixa um aplicativo, existem excelentes aplicativos, né? Eu uso e recomendo o aplicativo Strava do celular. Eu sempre corro com o meu celular aqui, eu tenho suporte, eu corro com uma calça que fecha o bolso. Tu vai correr 1 minuto e vai caminhar 4. Aí tu vai fazer isso 3 vezes por semana. Na segunda semana tu já vai perceber que teu corpo ele é uma máquina inteligente, né? A máquina mais inteligente já criada. E tu vai perceber que ele se adaptou a 1 minuto. Pô, 1 minuto ficou fácil, então eu vou fazer diferente. Eu vou correr 2 agora e vou caminhar 3. Aí tu vai lá, corre 2, caminha 3 até fechar 30 minutos. Opa, 2 ficou fácil, então eu já vou passar a correr 3 minutos e caminhar 2. Aí eu vou correr 3 e vou caminhar 2. Vou correr 3 e caminhar 2, até fechar 30. Pô, 3 já ficou fácil, então agora eu vou correr, agora eu vou direto. Passou dos 3 minutos, a gente fala que passou do teu limiar aeróbico. Né? Então agora tu vai começar a correr 5 minutos, 10, 15, naquele teu ritmo, uma marcha lenta de preferência que tu consiga não perder aquela respiração, não fique muito ofegante, começa devagarinho. E aí tu vai começar a entrar nesse universo da corrida. Então acho que essa dica é que eu queria deixar para as pessoas. E vai doer, tem que avisar, vai doer. Não é uma coisa fácil. Principalmente mas tem que vencer.
principalmente nos primeiros 21 dias. Né? Beleza. E a alimentação, Rodrigo? Vamos para o segundo pilar aí do nosso... vamos para o segundo pilar. Cara, mas eu queria falar do sono antes. Quer falar do sono? O que tu acha? Vamos falar do sono. E aí eu passo a bola para ti. Por mim pode ser. Porque o sono é... Cara, o sono é a primeira base. Né? Eu tô fazendo um curso com um psicólogo essa semana, e ele falou assim que ele se baseia em terapias naturais, né? Sim. Ele evita, assim... Não que ele evita, mas eu ouço muito nas aulas que ele gosta de... É a primeira intervenção que ele faz na vida da pessoa é o sono. Ele tem uma clínica com 30 psicólogos e ele falou que treina os seus psicólogos para que a primeira intervenção que seja feita na vida dos pacientes, não importa se é depressão, se é ansiedade, é o sono. Eu vou mexer no sono de todo mundo antes de começar a partir para o plano 2. Eu queria que tu falasse sobre o sono. Inclusive, eu estou vivenciando agora aqui a privação do sono, né? Então, eu venho sempre depois do plantão gravar aqui o podcast. Então, assim, pouco sono, né? Então, a gente tem malefícios que sente no corpo, né? Então, o próprio cansaço, né? O raciocínio mais lento. Então, a memória já fica um pouco mais difícil de captar algumas coisas. Então, às vezes, se eu falar bobagem aqui, relevem, porque às vezes é a privação do sono mesmo. Mas tu sabe qual é o tempo ideal de sono que a pessoa tem que ter? Ser humano normal, na média? Cara, o ser humano... Até ontem eu estava lendo um artigo que o bebê recém-nascido que está ali na usina dentro do corpo, formando cérebro, formando ossos, formando órgãos, né? Dorme até 17 horas Sim. por dia. Não, a gente tem uma transição ali da infância, né? A adolescência é a nossa transição do sono, né? A adolescência a gente passa a ter uma vida um pouco mais noturna, ficar mais tempo acordado, e a vida adulta a gente entra no mercado de trabalho e aí o nosso sono já não é mais o mesmo, né? Mas sabe que... pela neurociência, né, as pesquisas aí não tem um tempo ideal, assim, as pessoas não sabem exatamente, assim, qual é o ideal. Existe uma média, né, que seria o ideal, que as pessoas dizem que são 7 horas e meia por noite de sono, né, mas a gente sabe que tem gente que dorme menos, se sente bem, tem gente que precisa dormir mais, né, Einstein era o cara, eu não sei se o pessoal conhece o Einstein, mas era um grande físico aí, que precisava de 9 horas para dormir, né, então era um cara que tinha um sono um pouco mais longo. Então, o tempo, assim, depende muito de como tu acorda, né? Se tu acorda bem, tu acorda disposto, tu sentiu que teve uma noite de sono que te recarregou, né? Isso é o ideal, assim, não dá pra dizer assim, tu dormiu menos, se eu dormi 6 horas, mas eu acordar bem, tá bem, não precisa dormir às 7 horas e meia, não precisa forçar também, né? O excesso de sono é prejudicial tanto quanto a falta dele. E uma coisa interessante é que a gente tem 2 momentos de sono, né? E por que a gente dorme? Por que é importante? Todo mundo sabe, é importante dormir, né? Mas ninguém sabe por que a gente dorme, né? Ninguém sabe essa resposta até hoje, né? Então, essa vai ficar uma dúvida ainda para gerações futuras, né? Porque para recarregar as energias, enfim, para o cérebro descansar. Na verdade, é bem o contrário, né? Porque a gente tem um estágio do sono, um deles chamado sono REM. O sono REM seria o sono mais profundo, seria aquela fase em que a gente se desliga do exterior, né? Só que a gente desliga a parte motora, a parte sensorial, né? Então aquele momento que a pessoa fica imóvel na cama, mas ele chama sono REM porque o músculo do olho ele fica ativo, né? Então, quando a pessoa entra no sono REM, ela começa a fazer movimentos oculares, né? Isso o pessoal que estuda sono vê muito, né? Então, a pessoa está dormindo, começa o olho a se tremer, a mexer, e isso é um mecanismo natural, um mecanismo do próprio sono. Só que, ao contrário, o cérebro não está descansando nesse período de sono, ele está super ativo. Então o cérebro que passa ali de um estágio não REM, né, que é o sono normal, quando a gente começa a dormir, ali entra, né, naquela sonolência, começa, né, a ter a sensação do sono, a gente ainda tem a percepção do meio exterior, então se alguém tocar na gente, a gente sente tudo, né, a gente começa a sentir a temperatura e tudo mais, até a gente entrar no sono REM, que é esse sono mais profundo, que é o sono dos sonhos, né, que dizem que o sono REM é o momento que a gente recupera, né, que a gente consolida memórias, que a gente melhora o sistema imunológico, que a gente faz síntese proteica, né? Então acontece todo um processo dentro desse sono que não é um processo de descanso, né? Muito pelo contrário, a gente está imóvel, mas o nosso organismo, nosso cérebro está ali trabalhando muito, né? E o sono REM, ele não é um sono contínuo, né? Ele é um sono fragmentado. Então, a gente entra em pequenos períodos, né? 1 hora e meia, às vezes, dependendo da noite. Cada momento, assim, a gente entra. O sono não REM, né? Fica naquele período, os estágios ali são
me lembro agora, são 3 ou 4 estágios do sono não REM, depois a gente entra no sono REM, a gente sai do sono REM e assim a gente vai a noite toda, né? E a gente sonha durante a noite toda, tanto no REM quanto no REM. Só que aqueles sonhos bizarros que a gente tem, às vezes com pessoas que tu não sabe, com cenas assim, que tu não faz coisa de filme, isso é do sono REM, né? E já se viu, né, que as pessoas que são privadas do sono REM, elas têm muito prejuízo, né, prejuízo no geral no desempenho do dia a dia, né, então, a gente falando em alta performance, né, pessoa que tem uma noite de sono que não tem tanto sono REM, no dia seguinte ela vai ter alguns malefícios disso e a longo prazo mais ainda, né, e hoje a gente sabe também que o sono, né, ele regula uma série de metabolismos aí dentro do nosso organismo, inclusive está associado aí, né, hoje já se estuda muito isso, associado a desordem de diabetes, de obesidade, e as pessoas que têm uma noite de sono ruim, né, têm mais chance de sofrer acidentes, tem uma série de prejuízos na vida, né, prejuízos no seu desempenho geral, e é muito ruim a pessoa que não consegue dormir à noite direito. E hoje, assim, a gente vive um momento, assim, que muita gente tem dificuldade para dormir, né? O que é o normal, o que não é, e influencia muita coisa nessa parte do dormir, né? O abuso das medicações para dormir, então a gente tem que ter muito cuidado, assim, com relação a, né, primeira coisa, o que eu vou fazer para dormir? Vou tomar remédio para dormir? Não é bem aí o início. A gente está aqui para falar de medidas que ajudem as pessoas a ter uma performance melhor, né? Falando no quesito sono, a medicação para dormir ela não é. Salvo, né, exceto naqueles momentos em que a gente tem um trauma, a gente está passando por um período emocional difícil, a gente tem alguma doença mental que prejudique o início do sono. Então, em alguns momentos, por breves períodos, a medicação ela pode, de alguma forma, ser utilizada para o controle do sono, mas isso é uma parte, assim, digamos, excepcional. A parte principal, a primeira coisa que a gente falou aqui, é atividade física, né? A atividade física é um grande regulador do sono, né? Eu falei da questão ali que eu corria e tudo mais, e isso ajudou muito no meu sono. Então eu corria, chegava cansado, né? Eu deitava, eu apagava. Então era assim, era o melhor sono que tinha e acordava muito bem no outro dia. Então, se a pessoa não tem isso, né, não faz uma atividade física, o sono dela já começa a ficar ruim. Se a pessoa tem uma alimentação ruim à noite, come demais, come muita gordura, carboidrato, uma refeição assim, a gente diz não adequada, né, vai dormir de barriga cheia, não vai ter um sono adequado. Ela pode até dormir, mas esse sono REM, esse sono reparador, ele não vai ser naquele período que tem que ser, ele vai ser quebrado, a pessoa vai dormir mal, vai acordar cansada, então no dia seguinte vai acordar cansada. Pessoas, né, como eu, tomam muita cafeína, a cafeína também, ela corta o sono REM. O sono REM é o principal, né, nessa questão aí do sono, né. Cafeína corta sono REM, cafeína de noite, né? Vamos deixar bem claro assim, se eu tomar um café da manhã cedo, né, isso não vai interferir no meu sono da noite. Agora, se eu tomo café às 7, 8 horas da noite e vou dormir por 10 horas, isso pode afetar o meu sono sim. Por mais que eu durma, minha qualidade de sono não vai ser o ideal. Hoje se toma muito café lá em casa, então a minha esposa, né, a Aline, ela gosta muito de café e eu sempre falo com ela que o estimulante mais potente que existe não é o café, são os bons hábitos, né? Existem vários outros alimentos também, existem vários exercícios que tu pode fazer para te estimular durante o dia, né? Mas é aquela coisa, cara, tu pode ver, a pessoa que toma um monte de café é a pessoa que geralmente não dorme direito. Essa pessoa que tu falou que tá prestes a dormir vai tomar café, Por quê? Porque ela tá querendo ter essa recompensa dopaminérgica, porque o café também causa um pouquinho uma sensaçãozinha de prazer, né? Porque o café pode até viciar, né? É um estimulante, né? É um estimulante. E Então, quando a gente toma o café de noite, o que acontece, né? A gente tem essa privação aí do sono REM, a gente dorme pior e a gente acorda de manhã com privação da cafeína. Por que as pessoas que, né, tomam café à noite, dormem, depois acordam cansadas, já também por causa da privação da cafeína. Aí o que a pessoa faz? Se reestimula com cafeína, tomando café de manhã, para se manter. Quem é aquela pessoa que diz, eu preciso para tomar um cafezinho de manhã para me manter acordado? Isso porque toma muito café no dia anterior e porque está com privação de cafeína. Precisa manter a cafeína para manter aquele, digamos, o status normal, assim, de atenção que a pessoa coordena durante o dia. Sandro, a humanidade caminhou para dormir mal. O Homo sapiens caminhou, nós homens criamos uma rotina para que a gente dormisse cada vez menos. Por quê?
Porque a partir do desenvolvimento tecnológico, a gente tem muito estímulo. E o que acontece? Eu falando, né, da minha área, então. Durante o tempo que eu trabalhei em times profissionais, por exemplo, que o atleta precisava da performance, precisava ter até fiscal nos hotéis para ver se o atleta estava dormindo, né? Por isso que existe, o Brasil é o único país no mundo hoje que ainda tem concentração. Os atletas precisam, o jogo é domingo, eles precisam ir sexta pro hotel, para dormir sexta no hotel e sábado, ou sábado pro hotel para dormir aquela noite bem, porque o atleta brasileiro não é disciplinado. Na Europa não tem mais, é cada um por si. O jogo é às 4, se apresenta aqui às 2 e vamos jogar às 4, vamos aquecer, vamos alongar e vai pro jogo. Só que no Brasil não dava para fazer isso, porque os atletas fugiam, né? Iam pra noite, tomavam todas, bebiam, fumavam, às vezes nem voltavam para casa, iam direto pro jogo, aí ficavam se arrastando lá. O Romário é um grande exemplo disso, né? O Romário não tinha quem segurava ele. Isso aí ele é famoso aqui no Brasil, né? Por causa disso. Mas o que acontece, cara? Por que eu trouxe esse exemplo da concentração? Porque o sono é tão importante que os fisiologistas chegaram à conclusão que se o atleta não dormir, ele não vai performar. E hoje, trazendo para a nossa realidade, lá na tua casa, na minha casa, né? Na casa de quem está nos ouvindo, a pessoa chega, existem respostas fisiológicas, né? Começa a diminuir a tua velocidade que tu pisca, por exemplo, tu começa a diminuir a velocidade para começar a entrar menos luz no teu corpo, né? De noite começa menos ruído, aí teu coração desacelera também. Então o corpo vai começando dando respostas fisiológicas que te preparam para o sono. E todas as respostas, né, do coração desacelerando, dos olhos piscando mais devagar, começa a vir aquela sonolência, é para avisar o teu cérebro que tu vai dormir, né? Teu cérebro vai receber esse estímulo, olha, tá desacelerando, tal, então ele vai entrar no sono. Só que daí a pessoa pega e mexe no celular. Tá ali deitada na cama, mexendo no celular. Aí a luz tá entrando. Existe um hormônio, né, que é o hormônio do sono, que esse hormônio, quando o cérebro entende que tu vai dormir, ele libera esse hormônio melatonina. Começa a liberar melatonina. Só que o que acontece? A pessoa pega o celular ou o computador, eu vou só fazer esse negocinho aqui antes de dormir, eu vou só pagar essa conta, eu vou só terminar de mandar esse e-mail. Aí teu cérebro é muito inteligente, tá captando a luz. Aí, então não vai dormir agora. Eu achei que ele ia dormir, mas está entrando luz. Então é necessário que se crie um ambiente para o sono, cara. Se cria um ambiente, e sabe quando começa a se criar esse ambiente? Desde o minuto que tu acorda. Porque o maior regulador do sono, o maior regulador que existe, essas pessoas não sabem, tá? É a luz, tá? O maior regulador do sono. Então, quando tu acorda, a primeira coisa que tu deve fazer para regular o teu sono lá da noite, que vai vir depois do dia que tu vai enfrentar, é se expor à luz do sol. Por quê? Daí tu avisa o teu cérebro, eu acordei, agora vamos com tudo. Aí começa a liberar aqueles hormônios que vão fazer tu viver o teu dia em alta performance. O maior erro que tem é as pessoas acordarem e ficarem lá, deitadas no quarto escuro, rolando de um lado pro outro na cama. Isso daí ferra o teu sono lá de noite. E o segundo maior erro que tem é tu botar atividades antes de dormir. Não, cara, é necessário que tu tenha um ambiente. Tem uma história muito legal do Messi, que o Messi não seria nem metade do jogador que ele foi se ele não tivesse feito um tratamento à base de AH, né? Porque ele tem nanismo, né? Ele cresceu até 1,60 m, que é o que ele tem hoje, 1,62 m, e é uma altura razoável para te jogar bola. Ele cresceu graças ao Barcelona, que resgatou ele lá e começou a fazer esse tratamento. E um dos tratamentos era que ele dormisse mais horas que os outros atletas, porque durante o sono, lá o teu corpo em posse da melatonina, avisando todos os teus sistemas que tu vai dormir, que tu tá dormindo ou que tu tá no sono REM, ele libera um hormônio que para mim é o hormônio da performance. E para mim, muitas pessoas não conseguem passar em concurso, não conseguem passar em medicina, não conseguem prosperar na vida porque não dormem, e as pessoas não dormem e não sabem que não estão. Durante o sono, o corpo libera um hormônio chamado GH, né, que é o hormônio do milagre. Né? No treinamento desportivo, ele é considerado doping, tá? Para te saber da potência que esse hormônio tem. Ele tem a capacidade de construir ossos, construir músculos, recuperar tecidos, construir o cérebro. É o nosso hormônio do crescimento. Né? O hormônio do crescimento. E ele é exacerbadamente liberado durante o sono. E às vezes tu olha para a vida da pessoa, a pessoa está lá estagnada na vida, está sempre devendo, não consegue prosperar no trabalho, perambula de um emprego para o outro, e tu vai fazer uma média, vai analisar a vida dessa pessoa. Eu analisava muito a vida dos atletas e hoje eu sou muito observador com meus alunos. A pessoa não está prosperando porque não está dormindo.
Daí a pessoa pode pensar assim, pô, mas não era porque eu não tomava o suplemento tal? Será que não era porque eu não treinava com o personal tal, na academia tal? Cara, não, tu só não tá dormindo direito, só não tá fazendo a tua higiene do sono. E o sono não começa ali, quando o sol vai embora. O sono começa quando o sol nasce. Tu abrir a tua janela, te expor à luz, tu avisa o teu cérebro, vamos começar o ciclo circadiano, vamos começar a regular esse ciclo circadiano. E regular esse ciclo circadiano é muito interessante. Não é à toa que as pessoas, existe a semântica da palavra meia-noite, né? As pessoas estão indo dormir meia-noite. E aí, 4, 5 da manhã, os passarinhos começam a cantar, o ônibus começa a passar na rua, começa a dar um monte de barulho, tu tá entrando no sono REM. Se tu foi dormir à meia-noite, tu tá entrando às 5, às 6 da manhã, que é a hora que a cidade já acordou. Então é muito importante que as pessoas obedeçam esse ciclo, que é deitar 9, 10 da noite. A Aline fala, né, que depois que ela veio, que a gente casou e começou a morar junto, ela acha até estranho, porque ela é noturna, ela estuda até tarde, vai até... E eu sempre 9 da noite, cara, uma vez eu até achava feio, pô, será que eu tô errado? Será que eu sou vagabundo? Mas, cara, não, apaguei a luz, o sol foi embora, 10 da noite, se tu for me ligar, provavelmente eu não vou atender o telefone, isso há anos, porque eu já tô dormindo. E, cara, isso é um prazer, porque 6 da manhã eu já tô disposto a trabalhar, a correr, a fazer as coisas, isso eu experimento no meu dia. Dicas, então, para as pessoas aí em relação a sono, né? O que a gente sempre diz é higiene do sono, né? Antes de pensar em qualquer medicalização para, enfim, induzir sono, essas coisas aí, é isso aí, né? Ver se tu tá fazendo alguma atividade física durante o dia, ver se tu tá tomando muito estimulante à noite antes de dormir, ver se teu ambiente de sono tá bom. Uma das coisas que, né, básicas é televisão no quarto, né? Televisão no quarto é uma coisa, assim, que praticamente... Assassinato do sono. Acaba com o teu sono, né? Então tu tá vendo um filme, tá vendo, sei lá, um seriado, alguma coisa ali, tá super estimulado, super atento ali ao negócio, e aí daqui a pouco tu desliga a televisão e tu acha que vai dormir. Na verdade tu não tá nem preparado para dormir. Teu cérebro tá tão estimulado ali com as ideias, com as imagens, que ele quer trabalhar aquilo, ele quer vivenciar aquilo e tu tá agora nós vamos dormir. Não é assim, tu tem que preparar o ambiente, tem que preparar, né, o barulho, a luminosidade, né? Dormir no lugar claro, por exemplo, assim, é muito ruim. Tanto as pessoas assim como eu, né, que trabalham às vezes à noite, tem que às vezes dormir durante o dia, é muito ruim, porque tu tirar a claridade. Então tu já sai do lugar assim com a luz do dia, então tu já tem um estímulo do dia, então o sono nunca vai ser o mesmo. E para quem faz trabalho noturno, quem só trabalha à noite, tem um prejuízo imenso na vida, né? E as pessoas engordam mais, as pessoas adoecem mais, as pessoas têm sérios problemas emocionais em virtude disso, porque não tem um sono adequado. Porque mesmo que tu durma durante o dia, não é a mesma coisa do que tu dormir à noite, não tem os mesmos hormônios, a mesma carga de hormônios ali sendo liberados para te manter um sono adequado. Então tu tem que fazer o sono noturno. O sono noturno é o mais importante e o ambiente também é mais importante. Então, segundo pilar é o sono, então a gente tem que estar junto com eu acho que é junto com a questão do exercício físico, né? Uma boa qualidade de sono vem com atividade física, vem com a manutenção do peso, vem com essa questão do ambiente e evitar estimulantes. Eles são dependentes, né? Eu preciso dormir bem, estou fazendo exercício, eu estou dormindo bem. Cara, é impressionante, o nosso corpo entende isso como 2 mais 2 é 4. E tu falou em questão de estudo, né? O pessoal que estuda para concurso, estuda para vestibular, né? Às vezes a pessoa, eu vou estudar 15 horas por dia, vou me matar aqui. Vou dizer para ti, tu tá perdendo teu tempo. Tá dando um tiro no pé. Tá perdendo teu tempo, porque a gente tem que ter um tempo de descanso, o cérebro ele não armazena tudo. A nossa memória, ela é de curto prazo, ela dura 24 horas para te consolidar um conhecimento, né? Para te consolidar um aprendizado, tu demora tempo, isso demanda sono também. Não tem como tu aprender alguma coisa sem dormir. Então, tu tem que ter um planejamento nessa parte do sono também. Estudar madrugadão para fazer prova no dia seguinte também é um prejuízo. Tu pode até ir bem, né? Porque tu tem uma memória de curto prazo que vai em 24 horas vai embora. Mas depois daquele conhecimento ali que de repente lá na frente por ele ser útil para ti, ele não vai servir para nada, porque tu vai ter que rever tudo aquilo de novo, porque tu, enfim, perdeu todo o teu tempo estudando. Então, para te melhorar essas questões aí, o sono é a base. O sono é a base. Se tiver, como a gente tratou até agora aqui, né? Se tiver um atleta nos ouvindo, ou pode ter uma pessoa que trabalha... Cara, vamos lá. Claro que muito mais importante até que dormir é tu não morrer de fome, né? Mas Sim. Se a pessoa tá nos ouvindo e trabalha à noite, quem sabe uma solução simples para ela seria tentar procurar um emprego ou conversar com o seu chefe para que ela pudesse passar. Mas privação de sono mata também. Privação de sono mata. A pessoa ficar uma semana sem dormir, a pessoa morre. E como a gente tá falando, cara, a tua vida vai ser turbinada.
Se tu conseguir dormir 8 horas é o ideal. 8 horas é o ideal. Eu tô trabalhando para tentar chegar no 8. Eu saí do 5, fui pro 6. Saí do 6 e já faz uns 2, 3 anos que eu tô no 7. Só que o meu corpo com 7 horas desperta. Eu tô tentando, trabalhando para chegar no 8. Isso vai turbinar o teu cérebro, vai turbinar o teu... E eu falo por mim, cara, quando eu dormia 5 horas, que eu era, tipo, funcionário de uma academia, tinha que abrir a academia, daí às 6 da manhã tinha que fechar, eu não dormia, meu sono era todo bagunçado. Uma das coisas que eu mais sofria, eu ganhava muito mal. Ganhava muito mal, tava sempre no fim do mês ali apertado para pagar as contas. Aí depois que eu estabeleci, porque a gente, né, cara, tem uma frase que fala assim, I am the captain of my soul. I am the captain of my fate. Eu sou o capitão do meu destino, né? Depois que eu comecei a me posicionar e falei, cara, não vou mais abrir academia, agora eu vou ter uns alunos nesse horário, vou começar a trabalhar nesse horário aqui e tal, e vou dormir melhor. Sabe qual foi o primeiro reflexo na minha vida? Eu comecei a ganhar muito mais. 3, 4, chegou a um ponto que eu ganhava 5 vezes mais, porque eu comecei a ter maior concentração, ter maior performance, só pelo fato de eu dormir melhor e me exercitar. E aí, para encerrar, cara, a gente vai ter que falar sobre alimentação, né? Sim. A gente já falou muito sobre alimentação na obesidade, na diabetes. Então vamos dar uma pincelada por cima, né, da alimentação. A alimentação vai ser um assunto recorrente. Eu acredito que para todas as abordagens que a gente tiver, a alimentação ela vai mais pincelando basicamente, né? A gente vai tratar mais do geral aqui, né? Que é um pilar a alimentação também. E está muito ligado aí com a questão da atividade física. Então, para ter uma atividade física adequada, tem que ter uma alimentação adequada. Para dormir bem, tem que se alimentar bem também. Então, é um misto aí de situações, né? Não é menos importante que todas essas três, né? Mas no conjunto ela vai entrar aí e ser um ponto que a gente vai abordar várias vezes, né? E então, para encerrar, né? Para encerrar, eu acho que é importante a gente fixar isso na cabeça das pessoas que estão ouvindo e que precisam. Às vezes a pessoa está com a saúde detonada e às vezes está dormindo bem e está até se exercitando. Mas, cara, a alimentação é o segundo pilar. O primeiro é o sono, o segundo é a alimentação. O que está entrando no teu corpo. Para te ter uma base forte, para te ter uma estrutura firme que vai aguentar qualquer tempestade, tu precisa ter nutrientes. Tu precisa ter nutrientes. E os nutrientes estão nos alimentos de verdade. Cara, olha o que aconteceu na minha rotina nos últimos dias. Eu comecei a fazer sanduíche. Ao invés de eu botar frango, ao invés de eu botar queijo e salaminho que eu gosto, ou, sabe, um presunto, qualquer coisa que tenha, né, sanduíche, eu comecei a colocar frango. Ao invés de colocar pão, eu comecei a substituir o pão pelo ovo, ou por um ovo com tapioca. Por quê? Porque na hora de reconstruir os tecidos, reconstruir os danos que o treino causa, que o estresse do dia a dia causa, a gente vai precisar do nutriente, cara. Quando eu treino, eu rasgo o meu músculo. Então eu tô correndo lá, meu corpo tá sofrendo. Por que dói? Porque tá rasgando mesmo. E aí, teu corpo vai precisar do nutriente para reconstruir aquele músculo. Tu pode entrar até numa sarcopenia, por exemplo, que é a perda de massa muscular se tu não se alimentar direito e treinar. Então, e aonde que a gente encontra esses nutrientes? Cara, é muito simples. A gente encontra eles nos ovos, que são alimentos ricos em proteína, né? O ovo tem 80% da gordura que a gente precisa no nosso dia, da gordura boa, está presente no ovo. O ovo tem 6 a 8 gramas de proteína, né, que vai reconstruir, vai dar força lá para o teu coração, é um músculo. O músculo precisa de proteína. O teu cérebro, para fazer tudo isso que a gente estava falando, precisa de proteína. Então, cara, acrescenta esses ovos na tua alimentação, vai para comida de verdade, come bastante feijão e arroz, come carne, não vou ficar aqui falando as porções e tal, mas eu, nos últimos tempos, eu entrei num processo de perda de peso, né? Eu estava em 100 quilos e eu já estou em 90. Na época que a minha vida estava 100% desregulada, eu comia mais, não me exercitava. E para mim, a primeira mudança foi o sono. E a segunda foi a alimentação. No café da manhã, em vez de comer aquele pãozinho que não tem nutriente nenhum, que é farinha, né? O nosso corpo vai fazer o que com farinha, né? Eu também gosto muito do pão, né? Eu comecei a comer ovo. E pode perguntar para a Aline, eu odiava ovo. Odiava mesmo. Eu falo, não, ovo eu não vou comer. Hoje eu como ovo. Eu sinto falta se não tem. Só para dar um adendo à literatura médica, isso aí é caso comprovado já, né? A questão da fibra. Fibra já é um composto aí que já está bem estabelecido que protege contra o câncer de intestino.
Nossa população aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, né, é uma população que é bastante afetada por esse tipo de câncer, é um câncer bem prevenível, é um câncer tratável, mas já só com uma atitude de alimentação tu já pode ter um benefício grande aí na tua vida com o consumo de fibra. E fibra ajuda muito também na parte do colesterol, tem muitos benefícios, né? Então procure aí fontes de fibra, né? Não só frutos, mas os grãos também são grandes fontes de fibra. O próprio feijão, né? A lentilha são fontes importantes de fibra e a gente tem um consumo muito abaixo do ideal, né? Eu acho que a gente não consome nem o mínimo da fibra necessária, né? A gente é muito focado no carboidrato e até se combinar fibra e carboidrato, às vezes, dependendo da alimentação, a gente consegue até reduzir o efeito do carboidrato no nosso dia a dia. Não, beleza. Cara, então é isso, né? Não tem mais muito o que falar. Sono, alimentação, atividade física, não necessariamente nessa mesma ordem, mas tem que ter equilíbrio nessas três áreas, né? Para ter uma boa performance, para ter um desempenho melhor nas suas atividades, para ter uma imunidade melhor, para ter, enfim, uma vida mais prazerosa. Então, acho que esse é o que a gente quer deixar de mensagem nesse pod de hoje, que estourou o tempo e a gente falou muita coisa. Mas eu falei que ia ser pesado. Se as pessoas ouvissem um pouquinho e colocassem em prática, cara, imagina, a gente já vem falando desde o primeiro episódio aqui. As pessoas morrem por problemas, acidentes relacionados ao aparelho cardiovascular. A atividade física pode até, mesmo que tu tenha o fator genético familiar, a atividade física pode praticamente suprimir isso, porque a atividade física vai manter tua pressão legalzinha, vai manter tua glicose legalzinha, vai manter teu coração forte, né? Não vai ser qualquer acidente que vai prejudicar ele. Então as pessoas, se puderem colocar isso em prática, vai ter uma transformação na vida. Literalmente uma revolução. E 3 coisas simples: dorme, te alimenta bem, vai mais para a feira do que para o mercado. E cara, começa com a tua caminhadinha, vai evoluindo para a corrida. Essa eu acho que é a mensagem de hoje. As pessoas que... E cara, tu pode ver, as pessoas que não colocam nada disso em prática ficam muitas vezes estagnadas na vida. Não performam legal, estão sempre cansadas, aí tá sempre, o trabalho, o chefe está vendo, daqui a pouco a pessoa é demitida, não consegue muitas vezes cumprir horário, porque está sempre cansada, sempre se arrastando. Então são 3 mudanças pontuais que vão fazer a pessoa decolar, turbinar. Show. É isso aí, acho que por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Para quem ouviu aí todo esse tempo aí, que tem algum benefício na vida, muito obrigado. E eu gostaria também de falar assim, vai lá no YouTube, né, tem o canal Base Forte, vai lá no YouTube, se inscreve no canal Base Forte, vai lá no Spotify, tem o canal Base Forte no Spotify, que são os 2 meios para te ouvir o podcast, bota a seguir, compartilha, né, comenta. A gente está começando esse projeto, eu acho que é um projeto de longo prazo, que vai ter muitos frutos para todo mundo. Então, participa lá. Sabe o teu pai, tua mãe que está precisando de uma turbinada na saúde, que tu se preocupa, envia esse link para ele, para um familiar, enfim, para as pessoas que vão poder colher esses benefícios. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!